Olá, boa noite. Quarta-feira, 18 de março. Veja os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Prefeitura de Porto Alegre decreta situação de emergência. Veja o que está proibido na rotina de quem mora na capital. Medicamentos bem comuns, usados no nosso dia a dia para combater a dor, podem piorar os sintomas do coronavírus. Quais as orientações dos médicos para substituir esses remédios? Como ficam os direitos dos trabalhadores, daqueles que estão dispensados por causa do coronavírus? A pandemia pode alterar as regras dos contratos? O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente. E a Prefeitura decretou a situação de emergência em Porto Alegre para conter a transmissão local de coronavírus. A partir de amanhã, o funcionamento de bares, shoppings e academias está suspenso. O movimento nas ruas já é bem menor. Academias de ginástica instaladas na capital amanheceram de portas fechadas. Tudo parado, né? Bem estranho, mas é necessário, né? A gente só vem porque é essencial mesmo, né? A medida faz parte do plano de contenção da Prefeitura de Porto Alegre para prevenir o avanço do coronavírus. Seu Renato iniciou a quarta-feira retirando mesas e cadeiras do buffet, que fica na Lime Silva, na Cidade Baixa. Nas mesas que permanecerão, não serão usadas toalhas de pano. Houve reforço no álcool gel e o ambiente está arejado. E tem até uma recomendação à clientela: evitar conversas enquanto se serve. Forma que eu achei de diminuir também o risco, né? Neste outro estabelecimento, na mesma região, o restaurante também precisou se adequar. A novidade que vai começar hoje será a entrega sob demanda. Quem quiser uma refeição poderá encomendar por telefone e retirar lá. Acho que nós temos que manter a calma, respirar, pensar e juntos trabalharmos para tentar o quanto mais rápido, né, resolver essa situação. A partir de amanhã, a medida atinge shoppings e centros comerciais da capital, que deverão ficar fechados pelos próximos 30 dias. Mas dentro desses locais vão ter exceções: farmácias, clínicas de saúde, supermercados, restaurantes, locais para alimentação poderão permanecer abertos, desde que também reforcem cuidados como a limpeza de superfícies, onde ocorre o toque das mãos, como maçanetas e corrimãos. E o atendimento deve ser realizado com equipes menores, para evitar aglomeração. Já dá para imaginar o tamanho do impacto na economia aqui da capital, do estado, do país. Já já nós vamos falar aqui sobre os direitos de quem tem carteira assinada e de quem é autônomo nesse cenário de pandemia do coronavírus. E o Exército também entrou na batalha contra a Covid-19, né? O Comando Militar do Sul disse que está à disposição do governo estadual. Quem lembra daqueles hospitais de campanha, aquelas tendas que foram montadas aí durante a epidemia da gripe A, lá em 2009? Pois chegou a vez. As tendas devem ser montadas próximas novamente ao Hospital Conceição aqui na capital. Isso para servir para desafogar aí a unidade, o sistema de saúde e receber os casos suspeitos. Hoje, o prefeito de Porto Alegre, durante uma entrevista, reforçou: não é exagero buscar a proteção e redobrar os cuidados, gente. É muito sério isso. Ele também fez um apelo para que as famílias, para que eu, para que você aí de casa, para que a gente cuide dos mais velhos, dos idosos. Vamos ver o que o Nelson Marquesan Júnior, o prefeito da capital, disse. Roda aí. Fiquem nas suas residências. Saiam para comprar alimento, comprar remédio por alguma necessidade. Não saiam para visitar ninguém, não recebam visita em casa. Fiquem nas suas residências. Se tiverem parentes e amigos idosos, ofereçam alguma ajuda solidária para eles, no que vocês podem contribuir para que eles fiquem ainda mais isolados, porque eles são, pelas estatísticas e dados que se tem, os mais vulneráveis até hoje, no sentido de resultado fatal, no sentido de morte. No mundo, as estatísticas recomendam isso. Então, tenham cuidado,
cuidado das pessoas, não é com elas, é com as pessoas, na verdade, para proteger as pessoas acima de 60 anos, acima de 70 anos. Aí o prefeito da capital não é qualquer pessoa dando essa recomendação. Falando nisso, uma das recomendações aí do prefeito hoje foi evitar os espaços públicos, para que a população evitasse, inclusive, os parques da cidade. E nós vamos agora ao vivo para a rua, para falar com Jeremias Werneck, para saber a movimentação num dos pontos mais tradicionais, né? A Nova Orla, né, Jeremias? Um ponto aí de autoestima do Porto Alegrense. Como é que está o movimento nesse instante aí na rua, Jeremias? Boa noite. Boa noite, Chemalho. Boa noite para todo mundo ligado no Segunda Edição. Olha, existe movimento aqui na Orla, mas ele é bem menor do que em um dia normal, tá, Chemalho? Vou pedir para o Ernesto dar um passeio aqui para a gente ver, registrar que tem gente na Orla, tá? Não existe um registro assim, ó, locais vazios, não. Geralmente são casais, são duplas, tem gente de bicicleta, tem bicicleta aquelas alugadas por algum aplicativo, sim, mas tem bicicletas dos próprios indivíduos, né, do próprio cidadão. Então é gente que usa a bicicleta, muita gente correndo, muita gente fazendo atividade física, mas essas pessoas que estão aqui, elas não estão seguindo essa orientação do distanciamento social, né? Que é a gente poder evitar sem sintomas, evitar essas aglomerações. O que eu preciso registrar também, Chamalho, aqui na Orla, é que tem uma viatura da Guarda Municipal e a Guarda Municipal está intensificando a fiscalização nesses espaços públicos que o decreto do prefeito Marquesan mandou ser mais... que orientar, eles atuem de forma menor. Exatamente. A orientação é para que eles evitem aglomeração. A Guarda Municipal está circulando e se algum desses estabelecimentos, academia, shopping, etc., se eles estiverem abertos, eles vão ser autuados. Então, ela está circulando, assim como o público. Mas um outro registro, viu? Eu andei por Porto Alegre durante o dia todo. Bairros como Menino Deus, Bonfim, Rio Branco, Cavalhada, Tristeza, o próprio centro histórico, o movimento, o fluxo de veículos, muito menor do que um dia comum, um dia antes do avanço da pandemia, chegando aqui no Rio Grande do Sul. Tá certo, Jeremias. Obrigado, meu amigo. Bom trabalho para ti e para a tua equipe. A gente mantém um compromisso aqui, geralmente, né, todos os dias, de trazer informação oficial, as informações apuradas. O SBT é, sim, um dos canais onde a informação verdadeira é repassada com precisão para quem está em casa nos acompanhando. Aqui no Segunda Edição, também no Primeiro, em todos os nossos telejornais. Olha, gente, com as recomendações de trabalhar em casa, trabalhar a partir de casa ou até evitar sair de casa, temos imagens aí. Os trabalhadores, nós, você que está nos acompanhando, acabamos tendo muitas dúvidas sobre a responsabilidade também e os direitos, os nossos e dos empregadores. E para esclarecer todas essas dúvidas, essas perguntas, nós recebemos aqui no Segunda Edição, aqui no estúdio, a doutora Fabiana Lang, que é advogada especialista em direito trabalhista. Acabamos de fazer uma live no Facebook, né, doutora? Tentando responder o máximo de perguntas. Muitos pontos já mudaram. Já mudaram, doutora. A coisa está com uma velocidade. A gente já vai falar do novo decreto, né? A medida provisória do governo. Daqui a pouquinho. Agora, vamos às perguntas que estão chegando aqui dos telespectadores. A Ivanir Duarte está no Plasma. Tem no Plasma aqui, ó. Anderson Santana, um empregado trabalhando em casa. Deve receber normal, bem certinho? É isso que está na legislação, doutora? Então, até agora é isso que está na legislação. O trabalhador, enquanto ele estiver trabalhando em casa, ele recebe exatamente igual, como se ele estivesse trabalhando na empresa. Tem que observar as normas de trabalho, da relação de emprego, tudo para os dois lados. Tanto o empregado quanto o empregador devem cumprir a legislação normal. O que acontece? Isso foi o que a gente respondeu, algumas perguntas que tiveram parecidas na live, que a gente respondeu há pouco. Mas o que aconteceu agora? Vai sair um decreto, tá? Um decreto federal, né? Uma medida provisória, perdão, que vai agora dizer as novas relações de trabalho, como é que vão ficar. Se vai poder ter redução de jornada, qual é o valor que vai poder reduzir, e já vão sair, então logo já teremos novas informações. A gente está com a produção já debruçada em cima disso, dessa nova medida provisória. A senhora também, eu vi que ficou bastante atenta. Agora tem mais uma aqui da Tatiane Malizan. Como funcionam os pagamentos dos dias de quarentena? Quem está em casa, de resguardo ou isolamento, doutora? Tá, então até os 15 primeiros dias quem paga é a empresa, depois disso é o INSS.
Ou seja, os primeiros 15 dias a empresa, e depois, passando disso... É o INSS que é o responsável. Que é o responsável. Tá certo, doutora. Daqui a pouquinho, ainda no segunda edição, a gente vai continuar falando com a senhora aqui, especialmente sobre essa medida provisória, um texto novo, acabou de ser divulgado pelo Ministério da Economia, enfim, lá no Palácio do Planalto. Já já vocês vão entender o que está mudando, né? O que as relações vão mudar e o texto é importante. Agora a gente tem um mau exemplo que vem da fronteira. Olha que história negativa. Lá em São Borja, na fronteira com a Argentina, um casal com suspeita de coronavírus foi detido pela Polícia Rodoviária Federal. E sabe por quê? Porque eles fugiram de um hospital e de táxi. O homem de 44 anos e a mulher de 39 foram encontrados aí pelos agentes em um posto de combustíveis tentando pegar carona. Dá para acreditar nisso, gente? A dupla catarinense retornou para o hospital por determinação da justiça. E eles vão responder criminalmente pela fuga e serão encaminhados para Santa Catarina, por estado de origem, em função dessa fuga. Não é o primeiro caso, mas é para vocês verem o quanto é importante o cumprimento das regras de isolamento em função da suspeita de coronavírus. E tem um alerta, também tem um outro alerta, é alerta atrás de alerta. Esse alerta vem da Europa, um continente que está praticamente isolado, mas esse alerta vem da França, vale para todo mundo. Medicamentos de compra livre nas farmácias, que você compra na farmácia, usa em casa, usados geralmente para dor, para diminuir a dor, para controlar a dor, podem piorar a situação de infectados pelo coronavírus. Atenção, é importante a informação. Já já você vai saber qual a alternativa segura para o tratamento de sintomas da doença. Tem um remédio que não é recomendado a população usar e é de fácil compra nas farmácias. E seguidinha, a reportagem completa. Olha, a população está em alerta. Acabei de falar, a palavra já batida, mas é alerta, é combate, é coronavírus. Os usuários do transporte público, principalmente, estão atentos. No interior, a procura por passagens já caiu pela metade. Dá uma olhada. Uma das recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção é evitar locais fechados. Por isso, muitos passageiros temem viajar, como o seu Enilton. Pode ter alguém dentro do ônibus que tenha e vai transmitir para todos nós, através do ar-condicionado. Se sugere que se use o ar ambiente, então janelas ventiladas, janelas de ônibus abertas seriam mais eficientes para evitar a propagação de um ambiente fechado, tão somente ventilado pelo ar-condicionado. Nas redes sociais, esta empresa afirma que, conforme o fabricante dos ônibus e uma médica infectologista consultada, o ar-condicionado dos veículos não funciona como agente multiplicador do novo coronavírus. O movimento já não é mais o mesmo aqui na estação rodoviária de Santa Maria, até porque muitos estão seguindo a recomendação de ficar em casa. De acordo com a administração, os horários das linhas intermunicipais já foram reduzidos pela metade. E a tendência é de ir reduzindo cada vez mais. Os horários do transporte coletivo urbano também foram reduzidos, já que o movimento diminuiu. A prefeitura determinou que os ônibus e os táxis andem com as janelas abertas e proibiu a circulação daqueles veículos, como os do transporte seletivo, que têm as janelas lacradas, o que não permite a circulação de ar. Mesmo com chuva, em Porto Alegre, os ônibus seguem com as janelas abertas. Em algumas linhas de transporte metropolitano e intermunicipal, a situação é diferente. Janelas lacradas durante o trajeto. Viagens que duram pelo menos 40 minutos. Sem alternativa, na rodoviária da capital, passageiros usam álcool gel disponibilizado pelas empresas. A IPTC já suspendeu linhas de ônibus na capital. Já passei de 60, então tenho que me prevenir. Voltamos a falar com a doutora Fabiana Lang. Doutora, medida provisória acaba de ser divulgada há poucos minutos. A senhora leu aqui. O que dá para tirar, pensar nesses primeiros momentos? Eu sei que vai ser uma coisa bem mais detalhada.
Isso. Então, lemos agora, rapidinho, e o que a gente já viu é que vai poder ter a redução de 50% dos horários de trabalho, com 50% dos valores recebidos, já fica diferente. Seja, metade do horário de trabalho e metade do salário. Isso vale a partir de quando, doutora? Então, se a medida foi publicada agora, ela tem ainda validade de 120 dias, ela tem que ser votada ainda pelo Congresso, né? Não consegui ter certeza se já passou pelo Congresso, assim, porque nós recebemos agora ali. Isso está atualizando a cada 5 minutos. Inclusive, aqui em Porto Alegre, o Sindlojas também já fez um acordo coletivo com as empresas de como vai ser pró-empregos, que isso vai ser muito importante. Até os empresários, os empregados que quiserem, podem entrar no site do Sindlojas, que está tudo explicado, o que aconteceu, porque foi tudo hoje, está tudo acontecendo hoje muito rápido. Então, as relações estão mudando muito rápido. Tá bem difícil de acompanhar. Tá difícil de acompanhar. Agora, além da questão da precaução à saúde, as pessoas precisam ter a precaução de se programar financeiramente, né? Quem puder, a recomendação que a gente dá é assim, ó, quem puder continuar mantendo o pagamento dos seus autônomos, empregada doméstica tem que pagar, não tem jeito, mas as diaristas que estão trabalhando, que vão ter que ficar em casa, poder antecipar esses valores para as pessoas, salão de beleza, é tudo, quem puder, quem tem emprego, quem tem renda fixa, quem vai receber, né, que consiga fazer isso, porque senão a economia vai acabar parando, vai acabar dando um colapso total. Então, assim, a nossa recomendação mesmo é isso. A Justiça do Trabalho agora, ela está paralisada, né? Os prazos estão suspensos por enquanto, mas mesmo assim eu recomendo também que procure o advogado trabalhista quem tiver violado a sua relação de trabalho, de emprego. Os empregadores também procurar para tentar ver a melhor forma, porque a gente está se atualizando toda hora com todas essas mudanças que está tendo e é uma situação nova, atípica. Então, tá tudo mudando a cada 5 minutos. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Fico à disposição do que pelos esclarecimentos, um bom trabalho para a senhora. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, as informações sobre os medicamentos que não devem ser usados por pacientes que têm a suspeita de coronavírus. A gente volta já já. Segunda edição de volta ao vivo para todo o nosso estado. Informação de agora, o governador Eduardo Leite anunciou medidas para reduzir o impacto econômico do coronavírus para pessoas físicas e também jurídicas. Atenção, para micro, pequenas e médias empresas, o Banrisul vai ceder carência de até 2 meses no pagamento de prestações de dívidas. Os empreendedores que já alcançaram o limite poderão aí ampliar em até 10% esse limite. Para pessoas físicas, a ampliação foi de 11 bilhões de reais. E aí os correntistas terão um aumento de 10% no limite do Banricompras. E o ministro da Economia anunciou hoje à tarde um auxílio mensal, informação importante, de R$ 200 àqueles profissionais autônomos durante essa crise toda. A medida busca garantir o mínimo de renda aos trabalhadores que não têm aí os rendimentos fixos e também não contribuem para a Previdência Social. E mais um alerta que veio lá da França, mas que serve para todos nós, para todo mundo, principalmente quem tem automedicação, né? Quem se automedica. Tomar anti-inflamatório como ibuprofeno e cortisona pode agravar a infecção provocada por essa pandemia, pela Covid-19, pelo coronavírus. Preste atenção. Dona Maria chegou aos 80 anos com dores causadas pela artrose. Eu tinha dor, acho que em todo lugar. Por isso, precisou tomar ibuprofeno, remédio bastante usado no combate a dores, febres e inflamação. O hábito agora precisa de cuidados redobrados. Nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde recomendou que sejam evitados medicamentos à base de ibuprofeno para tratar possíveis sintomas da Covid-19. A orientação veio 3 dias depois do ministro da Saúde francês fazer uma postagem em uma rede social sobre o assunto. Ele se baseou na pesquisa publicada na revista científica The Lancet 3 dias antes, sobre os efeitos da Covid-19 em pacientes com diabetes e hipertensão. De acordo com o estudo, medicamentos como o ibuprofeno facilitariam a ação do vírus. Outros tipos de anti-inflamatórios, como os corticoides,
teriam o mesmo efeito. Já o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, quando questionado sobre o uso do ibuprofeno, disse que não há comprovação que justifique a substituição. Não há nenhuma evidência científica que justifique qualquer modificação na terapia desses pacientes. Para este médico, é preciso cautela. Substituir os medicamentos anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, por outros medicamentos da classe, por exemplo, do paracetamol, né, ou eventualmente a dipirona, mas sempre procure recomendação médica para essa substituição. O governo do estado criou um canal de comunicação bem específico para distribuir informações sobre o coronavírus. Salve aí o número na sua tela, 51-984-456309. No seu telefone, chame através do WhatsApp. Uma equipe do governo do estado vai responder as principais dúvidas dos gaúchos. Assim como esse canal, nós aqui do SBT mantemos o compromisso, só informações oficiais. Fique agora com o SBT Brasil. Amanhã tem SBT Rio Grande com André Har e toda a cobertura sobre a pandemia do coronavírus. A todos, uma ótima noite de quarta-feira.